Ok, então agora vamos ver o set. O que é o set? Set serve para destruir uma variável, esvaziar aquela variável, ok? Então vamos fazer o seguinte, que eu vou criar uma variável, vou chamar aqui ela de nome, ok? E vou armazenar aqui Carlos, por exemplo. Ok, vou dar um eco, vou imprimir essa variável, cifrão nome, normal, né? Vou colocar um eco br aqui, copiar aqui em cima. Esse eco br, para não ficar na mesma linha. Utilizar Carlos, ok? E vamos dizer que eu queira destruir essa variável. Então, se eu vim aqui, ó, vou colocar um eco de volta, ó, eco br e eco nome de volta. Ó, então, variável, ó, nome, imprimir, quebrei uma linha e imprimi de volta. Ok? Então vai ficar Carlos Carlos, ó, Carlos Carlos, ok? Por quê? Porque aqui, ó, antes de imprimir, eu vou colocar um set e vou colocar a minha variável. Qual variável? Nome. Ok? E vamos testar, só para vocês verem o que acontece. Aí, ó. O que aconteceu? A variável não existe. Aqui em cima a variável existe. Quando ele foi tentar, ele chegou para baixo, ele destruiu a variável e tentou imprimir de volta essa variável. Só que essa variável não existe mais para baixo. Por quê? Porque você destruiu, parou de existir dessa linha aqui para baixo e já não existe mais essa variável. Ok? Então, um set serve para destruir uma variável. Ok? Pode ser mais de uma? Pode, vírgula. Ele vai colocando aqui, ó, uma outra variável, vírgula, uma outra variável, ok? Então, quantas variáveis vocês quiserem, ok? Então, um set é para isso, para destruir uma variável, ok? Então, ele vai destruir lá a variável. Nesse caso, ele destruiu. Daí, como eu tentei exibir uma variável, está dizendo que a variável não existe, que a variável não foi definida. Tá ok? Então, o que nós poderíamos fazer aqui, ó? Já com isso, eu vou explicar já o inset, tá, do PHP e o empty do PHP. Então são duas funções muito usadas, tá? Uma é para verificar se a variável existe e a outra para verificar se a variável não existe. Então, uma para verificar se a variável foi inicializada e a outra se ela não foi inicializada, ou se ela existe ou não existe, ok? Tanto faz aí como vocês queiram interpretar, ok? Então a primeira, então eu vou usar um if e vou comparar aqui, ó, vou usar o iset, tá ok? Para fazer o quê? Para verificar se a variável existe. Se a variável existe, vai dar um eco variável existe, beleza? Se ela não existe, então vamos ver. Então aqui, ó, variável existe, ok? A variável que não existe, porque eu vou ter que colocar um else. Eco variável. Não vou colocar acento porque ele vai quebrar o acento. Ó, se eu deixar com acento, tá? Só para vocês verem aqui, ó, que vai cair aqui no eco. Ou não quebrou, ok? Por isso que eu não coloco acento aqui, porque eu não tô usando o PHP, estou usando fora do HTML, lá das minhas meta tags charged TF8. Quando eu coloco fora do HTML, do corpo do HTML, os acentos são quebrados, ok? Então, variável não existe, beleza? Então, aqui vai dar variável não existe. Aí. E por que, que o erro já não deu? Né? Por que, que o erro não deu? Mesmo que você tivesse colocado aqui o cifronome, ele não entraria aqui, ok? Então aqui que nós estamos fazendo, o iset verifica se a variável existe. Se a variável foi inicializada, se existe essa variável. Então eu estou perguntando para ele, que ele vai vir aqui e vai perguntar, a variável existe? Não, ela não existe. Se ela não existe, sai fora dessa estrutura, não entra nessa estrutura. E cai nessa, dizendo para o usuário, a variável não existe. Agora, se eu cometo um set, o que acontece? O set não destruiu minha variável. Se ele não destruiu minha variável existe. Então vai ficar aqui em cima, a variável existe. Aqui, ó. Então tá, variável não existe. Agora vai aparecer variável existe. Aí, ó, variável existe. Ok? Por quê? Porque um set não destruiu a variável. Quando eu coloco um set, a variável é destruída. Então ele não entra mais na variável existe. Sim, na variável não existe. Ok?
Então, esse é o i7, que verifica se uma variável existe ou não existe, se ela foi inicializada ou não. E eu tenho o empty, que é o contrário dele. Okay? Então, o que o empty faz? Verifica se a variável não existe. Nesse caso, ele vai entrar aqui e vai falar: a variável não existe, a variável existe. Né? Por que ele vai entrar aqui agora, sendo que eu estou destruindo essa variável? Se eu estou destruindo, a variável não existe. Mas só que como eu estou comparando com o empty, o que é o empty? Verifica se ela não existe, se ela não foi inicializada. Então, vou verificar se a variável não existe. Okay? O inset verifica se ela existe. E o empty se ela não existe. Então, aqui, quando eu for testar, vai aparecer a variável existe. A variável existe. Ok? E se a variável realmente existir, ele coloca que a variável não existe. Porque agora a variável existe. Mas como a comparação é diferente, comparando com o empty ali, troca. Ok? Então, o empty e o inset são esses dois caras. Um para comparar se ela existe, que é o i7, e o empty para comparar se ela não existe. Então, um é inverso do outro. Tá? Então, depende da comparação que você quer fazer. E o onSet serve para destruir as variáveis que eu quero. Então, eu usei uma variável, não quero mais, destrói. Ok? Claro, se quiser destruir. Se não quiser destruir, não precisa também. Mas é só para vocês saberem que tem aí um onSet que destrói variáveis. Beleza? Ok. Então, esse é o empty onSet e o i7 aqui, né, que eu apaguei, mas tinha o i7 aqui também, ó, pessoal, tá? Então, bom, vocês sabem que tem o i7 aqui, né? Não precisa deixar colocar, não vou deixar aqui. Então, vou colocar aqui um comentário aqui, ó. i7 e empty, ok? Vocês sabem que vocês podem usar o i7 aqui ou o empty aqui, depende da comparação que vocês for fazer, ok? Então, se vocês quiserem usar o i7, usa o i7, né? Porque essa variável está inicializada. Eu uso mais o i7 do que o empty, mas eu uso os dois. Mas vocês vão ver que mais para frente eu vou usar muito o i7, ok? Porque eu preciso verificar se a variável foi inicializada. Se ela for inicializada, entra e faz alguma coisa, ok? Se ela não foi, pula fora, não faz nada, né? Então, isso vai depender de cada um, de cada precisão de cada um que nós precisar, ok? Então, vamos ver um pouco aí sobre data. Então, como manipular data e hora, ok? Como eu pegar a data do sistema, né? Data e hora, que muitas vezes eu vou precisar pegar essa data e hora do sistema para gravar em banco, né? Então, às vezes, precisa pegar a data e hora para gravar em banco, ok? Eu acho que eu vou deixar mais para pegar P avançado, cálculos de data, podemos até ver aqui como somar uma data com time, ok? Então, vamos para a função date, ok? O get date, lá o time, str to time, ok? E assim por diante. Mas aqui eu vou mostrar ela, eu vou usar ela lá no carrinho de compra, ok? Quando eu for montar um carrinho de compra, aí no módulo carrinho de compra, eu vou usar essas variáveis para esvaziar o carrinho. Eu vou mostrar para vocês lá, quando eu chegar lá vocês vão ver onde ela é usada, tá aí muito aplicado também a esse efeito, ok? Mas vamos ficar por aqui, o data, e nós continuamos na próxima aula com a data, então, como ver datas aí, ok?